boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar. E é isso aí. O Ossi já está aqui conosco, esse cão esperto. Seu Patrício está aqui conosco. Boa noite, seu Patrício, nosso querido amigo Patrício. O pessoal está chegando. Sim. O nosso estudo. Seu Bernardo está aí também, está chegando. Boa noite, seu Bernardo. Boa noite a todos que estão. É isso aí. Vamos começar com a nossa prece? Vamos. Você faz? Faço. Então vamos. Então vamos todos fazer a nossa oração para pedir a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos guiem nesses momentos de reflexão, de estudo, e agradecer pela oportunidade, por estarmos juntos, pelas energias boas que nos envolvem. Muito obrigada, Jesus. Que seja uma noite abençoada. Que assim seja. Que assim seja. Legal. O Carlos Ribeiro também, boa noite. Nossa querida irmã Sálvia. Oi, salve. Boa noite, Carlos. Carlos, boa noite. Vamos dar continuidade, então. Nós estávamos estudando o capítulo 34, a gente não terminou ainda, os recém-chegados do umbral. Então, o grupo de samaritanos estava trazendo para o nosso lar alguns espíritos resgatados da região do umbral. E o André Luiz foi lá ajudar e ele encontrou uma senhora que pediu ajuda. Bem ele peculiar, né? foi solícito a ajudar. E por um instante ele esqueceu a recomendação da dona Laura, da mãe do Lísias, de deixar a curiosidade de lado, e ele deu asas, né, a esse sentimento, a esse impulso de curiosidade, e teve um diálogo com ela interessante. E essa senhora era Senhora de escravo, senhora né? de escravos, de 1888, e da época lá da abolição da escravatura. E ela tinha uma opinião bem singular, né, sobre os escravos, que eles eram seres, os piores seres da criação de Satanás. Toda essa questão que a gente discutiu bastante semana passada, foi bem interessante. E agora continua. Vamos continuar. Que trechinho que a gente parou? Vamos voltar aqui. Quando ele perguntando para ela quando que ela desencarnou, em maio de 88. Então, pessoal, a gente vai ler a página, se for um livro igual ao meu, é a página 227, logo no começo da página ali, em maio de 1988. Se você estiver acompanhando pela internet, ou pelo tablet, ou celular, é só digitar o buscar lá, 1888, que ele localiza. Boa noite, Cristina, Dona Cristina também. Sueli, boa noite a todos. Sueli, boa noite. Vamos lá. Então vamos lá, gente. E quando veio, perguntei, em maio de 1888, experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fortalecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Ela, com muito jeitinho, chamou a atenção dele, né? Vejam só, ela era considerada ali uma pessoa dementada, uma pessoa doente da alma. E que não adiantava o André querer moralizar, doutrinar aquele
Exato. aquela criatura naquele momento. Passar informações, né, de doutrina espírita, querer evangelizar aquela pessoa que não era o momento ainda. E isso daqui chama atenção, porque às vezes a gente quer corrigir algumas pessoas querendo moralizar, querendo colocar certas coisas na cabeça da pessoa. Às vezes ela não está pronta ainda para isso, né? Uhum. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Então, percebam a fala de André Luiz, né? Ele entendeu o que a Narcisa quis dizer, ele entendeu que era uma mensagem para ele. Isso que o Flávio acabou de falar, não era o momento desse tipo de ajuda, de conversa, né? E sabe o que chama atenção aqui também, Kátia? Que ele não melindrou, né? Tem muito disso no melindre, né? Ele não se sentiu ofendido, não quis dar uma resposta atravessada, nada. Olha agora a postura da senhora. Mas a senhora é de opinião... Não se impressiona. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Se ele não melindrou... Ela melindrou. Narcisa, porém, demonstrando excelentes qualidades de psicólogo, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Sabe aqui o interessante, Kátia? Falando que dessa psicologia dela, né? E na própria resposta ela vai desvencilhando o que ela havia acabado de ensinar o André Luiz, e ela acaba trazendo informações conforme o entendimento do socorrido. Porque vejam só, ela usa o termo purgatório. Ela não usa termo de umbral, não usa termos espíritas. Ela usa termo para quê? Para ganhar confiança, para abarcar aquela criatura, para que tivesse acesso a dar auxílio a ela. Conhece alguém que usava essa técnica, Flávio? Quem? Jesus. Né? Quando Jesus falava por parábolas e utilizava aqueles elementos rurais, aqueles elementos ali do campo, do povo daquela época, ele fazia para que houvesse significado para aquele povo, e que, havendo significado, eles teriam interesse e reteriam o conhecimento. Então é uma maneira, uma artimanha psicológica para chegar, para conquistar, né, para ter acesso, né, àquele coração. Ganhar confiança, né? Narcisa estava aplicando bem a técnica de Jesus, né? Vejam só a forma como Narcisa se expressou, a forma como aquela recém chegada ali no nosso lar, ela absorveu isso. Vejam só. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não me imagino que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas a Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenobio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Interessante, né? Como ele não pode dizer prático, mas é muito perfeita, né? A conexão, a organização, o entrosamento desses espíritos que já têm um pouquinho mais de elevação que a gente e realmente se dedicam ao trabalho de cuidar do próximo, né? Como é direto, como sem melindres, como sem essas, como diria hoje em dia, né? Sem todo esse mimimi. A Valéria fez uma colocação aqui pertinente, falando assim, é também caridade. Realmente, né?
você conseguir acesso à pessoa para ajudar, eu acho que é uma das caridades mais valorosas que É a existem. verdadeira caridade, Né? né? Porque às vezes quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, a gente acha que essa pessoa ela tem que fazer a parte dela também, né? Não, eu não ajudo fulano porque fulano não se ajuda, eu não ajudo fulano porque fulano é ingrato, eu não ajudo, né? E quando você faz sem esperar nada em troca, quando você faz buscando acesso, quando você faz para efetivamente ajudar, eu acho que é a verdadeira caridade ensinada pelo Cristo. Isso mesmo. E assim nós finalizamos esse capítulo dos recém-chegados do umbral. Uma mensagem interessante, mostrando como são as pessoas que continuam quando desencarnam, que os espíritos retêm essa ideoplastia, né? Essas cenas cristalizadas na mente por muito, muito tempo. Então, vale a recomendação de Jesus, vigia e ora. Sempre. Né? Vamos prosseguir? Vamos. Avante? Capítulo novo, gente. Capítulo 35. Podemos? Vamos. Encontro singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Vejam só, o André encontrou com um rapaz que o pai dele tomou todo o patrimônio dele. Vejam só. Aquelas situações embaraçosas, né? Aquele minuto de silêncio, né? O grilo ali, cri, cri. Ele, imagina, deve ter ficado extremamente constrangido, né? Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Aqui a gente pode notar o Silveira como sendo samaritano. A gente pode perceber que ele já tinha um certo grau de instrução para poder participar desse grupo de resgate, né? E a gente nota também uma certa ascendência moral, por não ter guardado remorso, não ter guardado rancor, nada disso, com relação a não só o pai de André Luiz, quanto a família, né? Porque é engraçado, né, Kátia? Às vezes as pessoas brigam e passam essa briga, essa energia negativa para os outros familiares, que não tem nada a ver com a briga. Eu brigo com a Valéria, que é a irmã da Kátia, e fico com raiva da Kátia, porque a Valéria é a irmã da... Né? Às vezes a Kátia nem tomou partido, às vezes a Kátia nem tem nada a ver com a discussão, mas eu fico com raiva da Kátia porque eu briguei com a irmã. Gente, né? A gente viu no estudo ontem uma princesa, né, irmã do rei Luís XVI na França, na Revolução Francesa, morreu executada em praça pública só porque era irmã do rei. As coisas bem maluco. São irracionais. Mas percebam a sensibilidade do Silvério de perceber o constrangimento do André Luiz e quebrar, né, essa sensação, essa situação, né, quebrar esse gelo. E o André Luiz, pelo seu já amadurecimento, seu despertar, pôde retribuir, pôde, como diz aqui, abraçá-lo, né, fraternalmente. Que bom, né, que existe isso, a gente pode tentar praticar nessas situações embaraçosas, né? Boa noite, Patrícia.
Deus abençoe. E aqui também, Kátia, a gente percebe uma caridade desse Silveira aqui, né? Silvério, porque ele não se comprazeu no constrangimento da André Luiz, né? Tem algumas pessoas que às vezes cumprimentam alguma coisa e se sentem satisfeitos de causarem constrangimento nas outras pessoas, né? A gente vê isso às vezes. Podemos continuar? Uhum. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Já tinha visto. Só um segundo, Kátia, só um parênteses rapidinho. É que às vezes fala, mas como assim a pessoa vai se comprazer no constrangimento alheio? É aquela situação do dia a dia, quando a gente fala assim, eu fui até ela e falei. Ela não sabia onde pôr a cara. São essas situações do dia a dia que a gente fala, é isso, a gente se compraz do constrangimento ali. Você tinha que ver a cara dela. Ela não sabia onde pôr a cara na hora. Você tá vendo? Isso daí é falta de caridade. Não é? Então, às vezes a gente fala, mas como assim se comprazer no constrangimento? É nessas situações do dia a dia, corriqueiras, que às vezes a gente faz. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. Olha que situação. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não havia outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Aqui também vale uma outra coisa, né? Eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou fazendo o que está na lei, não é? Às vezes, fazer o que está na lei, gente, e eu digo nesse sentido de que não que eu vou descumprir a lei, não significa que a gente está falando que é para descumprir a lei. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas às vezes essa ganância nossa, essa coisa nossa de querer fazer cumprir a lei, a gente está gerando uma situação de mal-estar, a gente está provocando algo de ruim no próximo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos, com essas coisas, com essas palavras, né? Eu só quero fazer cumprir a lei, eu só quero justiça, tem que ver o que está por trás disso, né? Porque vejam só, aqui ele simplesmente falou, olha, eu só vou cumprir o que está na lei, eu só vou cobrar o contrato, só vou executar o contrato porque está na lei. Mas será que se ele abrisse mão, será que se ele remitisse isso, ele ficaria menos rico, né? Tem esses detalhes assim. Tio César tá aqui, boa noite, querido sobrinho e sobrinha, abraço, um beijo para vocês aí, Piquete. E a esposa do Silveira, né, ela foi explicar a situação, foi humilhar. Essa questão da humilhação, né? E a mãe do André Luiz intercedeu, mas o pai dele foi irredutível, né? E a mãe dele era um espírito mais elevado, né? Então ela já compreendia isso, né? Então, vamos ver o que o pai dele continua. Só mais uma observação, são oportunidades que a gente tem, né, que batem a nossa porta, pra gente
mudar de conduta, mudar o nosso olhar, seguir as leis divinas, né? Seguir o apelo moral da nossa consciência, e a gente deixa passar, né? Perde a chance. De fazer caridade, como a gente comentou agora há pouco. Fica difícil. Vamos lá. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam um efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardava profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Isso foi marcante, porque se o André Luiz lembrava, né, desses detalhes todos, dessa situação, realmente deve ter sido uma situação de aprendizado para ele. Talvez essa rigidez, essa dureza de coração do pai tenha sido uma lição para o André Luiz, com certeza foi, mas não uma lição boa. E aqui, Kátia, tem aquela parábola, lembra de Jesus, do credor incompassível? Que ele vai até o rei e pede: Senhor, por favor, perdoe as minhas dívidas, pelo amor de Deus, eu não vou colocar meus filhinhos escravos. Ele falou: tá bom, te perdoo. Ele sai dali, encontra um devedor dele, pega ele pelo pescoço, fala: me paga tudo que eu devo. E esse devedor, desse rapaz que acabou de ter sido perdoado, fala: não te perdoo, e colocou ele na cadeia, tornou os filhos escravos. E daí, o que aconteceu? Os servos daquele rei descobriram, foram até o rei e falaram: olha, você viu aquele rapaz que veio aqui te pedir perdão? Ele não perdoou outro rapaz. O rei mandou chamá-lo, e o quê? Da mesma forma como ele agiu com o outro, agiu com ele. E agora a gente se lembra da situação que o pai do André Luiz está no livro? Então vejam só, o mesmo rigor que a gente age com as pessoas, nós encontraremos lá na frente situações parecidas. Isso é lei. Não é castigo de Deus, não. Não é castigo de Deus, é lei. Né? Então, agora, olhando o pai do André Luiz naquela situação do umbral, naquela situação toda de pendura, a gente fala: nossa, mas será que Deus não tem olhos para ele? Tem. Só que ele vai receber a misericórdia da forma como ele praticou misericórdia. Complicado, né? Isso daí isso daí é uma reflexão sobre as nossas condutas, os nossos atos, como nós estamos agindo perante o próximo. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Olha só, ele foi coautor. Ah, então por isso que tá ali. Um sentimento de culpa, né? né? A consciência do André Luiz. Sim, ele participou disso, então. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. Olha o egoísmo aí. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Ou seja, os dois ficaram contra a mãe, né? E olha a posição da mãe, e olha a posição do pai, e ele ainda... E o Silveira. Capingando. E que interessante, né? Via apenas os direitos de minha casa. Mas não pensou
no que poderia passar para os outros, não é? Uhum. Ótimo, César. Muito importante esses comentários, pois esclarece muitas coisas e abre os olhos de muitas pessoas, fazendo com que reflitam o tema. É verdade, tio. É bem interessante essas lições do André Luiz aqui, que realmente a gente começa a refletir sobre muitas coisas, né? É verdade. Podemos prosseguir? Vamos lá. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro e extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Olha só o comentário do André Luiz. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pecho. Esclareci que, apesar de imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou o meu constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Olha aqui. Que homem, né? Que situação. A gente pensa que essas situações embaraçosas são só aqui, no plano espiritual também. Que constrangimento, né? E lá não tem enganação, né, Kátia? Lá reflete tudo, né? O que a gente passa. Não tem como você esconder algumas coisas, né? É um plano de energias. As energias estão ali desnudas. E com certeza o Silveira percebeu todo esse estado do André Luiz, né? Tanto é que ele não cobrou nada. Falou, olha, você se lembra aquela vez que seu pai fez aquilo comigo? Olha, eu tô bem aqui agora, e seu pai, como é que tá? Leve. Viu só? Isso que aquilo. Seu pai foi instrumento pro meu progresso, pra eu reparar. Olha, ele não jogou isso nada na cara. Ele não jogou na cara. Ele, como quem diz, ele não falou verdades, né? Eu fui lá e falei umas verdades. Outra coisa que a gente usa no dia a dia, né? Falei umas verdades, vou dizer umas verdades. Gente, não tem mais espaço para isso. E daqui a gente pode perceber que Silveira não ficou com rancor do pai da André Luiz, né? Tem visto o velho, aqui tá dizendo que ele se referiu a velho de uma forma carinhosa, né? Seu velho. O próprio André Luiz percebeu isso, né? Não foi com desdém, né? Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Só uma pausa, Kátia. Vejam só a posição da Narcisa, que ela vê isso como uma oportunidade. O André Luiz viu como uma situação de constrangimento, ficou temeroso, tudo, mas ali é uma oportunidade. Para quê? Para realmente você chegar na pessoa, você tentar restabelecer, criar um vínculo de afinidade, de amizade, de apreço, pedir desculpa, pedir perdão, né? Para recompor esse elo que foi quebrado. E o que é o quebrar o elo? É o cultivo dessa energia de rancor, de mágoa, de ódio. Quando a gente nutre esse sentimento por alguém ou por algo, a gente rompe um elo na corrente universal, que é a corrente do amor. A gente rompe isso. E daí a gente tem que restabelecer, a gente tem que resgatar isso uma hora. E olha aí a oportunidade. A Rosana, só um segundo, cara. Aqui, ó, talvez porque o Silveira entenda que o pai do André Luiz foi um instrumento de prova. Sim, com certeza. Mas sabe o que é legal, Rosana? É que ele não jogou isso na cara do André Luiz, né? E a gente às vezes faz isso. É, né?
Não, a gente faz com soberba, né? Não, ele foi um instrumento para minha evolução, né? E ali ele tem essa compreensão, com certeza. No plano espiritual, as pessoas têm que ter. Olha só, bacana, o pessoal está participando. No plano espiritual, as pessoas têm que ter o conhecimento que tudo vem à tona sem tudo vem à tona sem máscaras, realmente. Realmente. Oportunidade de vencer o orgulho também, né? Que a gente fica, não vou pedir perdão pro fulano, não vou pedir. A gente reza para não encontrar com a pessoa em qualquer lugar, né? É difícil pedir desculpa, né? Admitir o erro. É difícil, né? Eu vejo assim, às vezes, Kátia, porque às vezes quando a gente vai num determinado local, um estabelecimento comercial, um supermercado, se a gente não é bem atendido, é muito comum a gente reclamar, né? Não, vou reclamar do funcionário, a gente liga no 0800, quer falar com o gerente, quer reclamar. Agora, como é difícil a gente fazer um elogio, prestar um elogio para um funcionário, né? A gente nunca vai falar pro gerente, é difícil alguém fazer isso. Falar pro gerente, olha, seu funcionário é muito bom, para reclamar a gente vai, mas para elogiar é difícil, né? E aqui tem uma informação muito importante da Narcisa. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Ou seja, se a gente pensa que desencarnamos, vamos para o nosso lar, a gente vai só fazer a nossa reparação, vai refletir, vai estudar, vai participar de estudos, né? Mas não é assim não, a gente tem que passar lá no plano espiritual também por essas situações, e a gente tem essas oportunidades de, como diz a Narcisa aqui, oportunidade de recompor o elo da corrente, de restabelecer o equilíbrio das energias. Então estejamos preparados, né? A partir de agora não, que a gente é espírita, né? A gente está estudando, a gente não vai fazer mais isso, mas os que a gente já fez para trás, então estejamos preparados, que a gente vai com certeza encontrar com todo mundo que a gente guarda uma energia ruim. Se cruzou aí, deu um deslize. A gente vai cruzar também no plano espiritual. Não tem jeito, é lei. Não tem jeito. Aqui, ó, Valéria, né? A oportunidade de vencer o orgulho. Para não falar as verdades, né? Você vence o orgulho para não falar as verdades. E outro para reconhecer o erro e ter a humildade de pedir perdão e desculpa. Então, aí a gente percebe a misericórdia divina, né? Oportunidades para todos. Não é? E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer? Assim, aquela pergunta, né? Para ganhar tempo, né? Para pensar numa resposta. O que você quer dizer com isso? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? É o que a gente está conversando aqui que a Valéria colocou, né? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo. E talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Olha só, que situação que ela deve ter colocado André Luiz, porque é exatamente isso, vencer o orgulho, ser humilde, de dificuldade. Como é difícil a gente chegar numa pessoa depois de uma briga, numa discussão, de alguma coisa e falar, olha, não importa quem tá certo e quem tá errado. Me perdoa, me desculpa. Como é difícil isso. Como é difícil, né? Vamos ver aqui o André Luiz. E isso que a Narcisa fala de oportunidades, né? No caso, o Silveira trabalha muito, é ocupado, talvez você não encontre com ele de novo. E a gente vive perdendo oportunidades, porque elas surgem na nossa vida, né? Elas aparecem e a gente deixa passar. Às vezes a gente fica que nem o André Luiz aqui pensando, refletindo, já foi, já perdeu. Mas vamos ver o que não perca a oportunidade de se fazer amigos. Por quê? Porque você fazendo um amigo, amanhã, mais tarde, é ele que pode te ajudar numa dificuldade. Sim. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos.
Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Nossa, isso é muito fantástico, né? Vamos ler de novo. Não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. É o que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade, a gente vê muito isso, as pessoas às vezes vêm pedir ajuda na casa espírita porque brigou com algum familiar, alguma coisa, a gente fala, olha, faz uma prece, começa a fazer uma prece, quando você vai conversar com ela, uns 10 dias antes já começa a fazer prece para essa pessoa. Peça prece, faça prece, peça ajuda, e no dia vá. Se você for e a pessoa te receber, terás ganhado um amigo. Se não te receber, não tem problema, você fez a sua parte. Agora inverteu o papel. Toda essa carga de energia negativa passou para aquela pessoa. Passou para ela, porque daí é ela que vai ter que reparar tudo isso. Interessante, né? E é muito interessante que ela fala que oferecemos raciocínio. Como é que a gente oferece raciocínio numa situação dessa? É o nosso entendimento, é isso que o André Luiz está desenvolvendo, de reconhecer o erro, de repassar toda a história, de entender que ele errou, incentivando o pai, de perceber como a mãe estava correta. Então é o raciocínio livre dos sentimentos, né? E aqui o sentimento do bem, só essa vontade, né, de reparar. Muito bacana, Narcisa, essa sua colocação. Muito boa. Tome a iniciativa. E empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguimos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Belezinha, né? Que bacana, né? Porque é uma transformação. Aqui nesse livro é bacana porque a gente vai percebendo que é uma transformação do André Luiz. A gente vai percebendo esse despertar espiritual dele, a gente vai percebendo as lutas que ele teve, as lutas com questão do orgulho, com questão da vaidade, com questão do apego aos bens materiais. Então a gente vai acompanhando uma evolução de André Luiz que ela chega até a comover a gente, de bacana assim, né? É bem legal esse livro Nosso Lar. E a gente pode até aproveitar uma definição de egoísmo, né? Um pouco diferente. Que uma pessoa egoísta, ela não é uma pessoa má, né? É uma pessoa que quer uma construção boa, que ela quer o bem. Só que ela quer o bem só para ela. Então aqui os interesses, todo o conforto, tudo que ele tinha, ele queria só para ele. Então realmente faz a gente pensar e refletir sobre os nossos conceitos e a maneira como a gente age. Aqui o tio César colocando, muitas pessoas precisam fazer uma regressão para esclarecer muitas coisas. Sei que é difícil, mas se preparando bem e com muita fé é interessante e de enorme sabedoria e alívio. Né? A gente precisa refletir bastante mesmo sobre os nossos atos, porque vejam só, André Luiz, ele nem se lembrava desse fato. Tudo veio à tona no momento em que ele encontrou. Então, olha, ele tinha aquele débito, nem se lembrava, teve a oportunidade de ele resgatando, né? Muito legal. E o Silveira? Como que Silveira se portou? Vamos ver como Silveira se portou? Mas vamos ver na próxima Só semana que vem. Vamos ver, né, tio César, se o André Luiz vai ficar aliviado ou não por ter feito, né, esse ato de reconhecimento dos erros e pedido de desculpas. Fica para a próxima semana, porque o nosso tempo já acabou, foi muito rápido. Mas eu quero saber depois. Eu vou ver o que o Silveira falou, porque eu não vou aguentar semana que vem não, para saber. E eu vou ler. Mas a gente continua semana que vem, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos. É sempre muito bom
a gente falar de Jesus, essa sintonia com os bons espíritos. E mais uma vez também o convite para os estudos, para os grupos de estudos. Quem quiser participar, é só mandar um e-mail para a gente, né, Flávio? contato@samaritanos.com.br. Deixa seu nominho, seu telefone, alguém vai entrar em contato com você para salas do Zoom, salas de estudo, de bate-papo, é bem legal também. E mais um convite para esse final de semana, sábado e domingo. Ah, é verdade. As palestras da USE, o mês da família espírita, né? Então, estão todos convidados. Tem no domingo nós estaremos palestrando às 20 horas no YouTube, né? Domingo estaremos palestrando. O tema central: família, célula máter da sociedade. Vai ser uma conversa bem bacana. Sábado também tem, domingo também tem. Eu acho que vai ser bem legal. Nossa, é só digitar no YouTube Use Taubaté. 31º mês da Via Espírita da família de Taubaté. Então, dia 13, André Luiz Santos, com o momento artístico de Alberto e Fátima Sorice. No domingo, dia 14, Flávio Eduardo de Souza Abreu e momento artístico Robson e Família. Às 20 horas no YouTube, no site da USE. É isso aí, gente. Boa Beijo para noite. todos. Até semana que Fiquem vem. com Tchau, Deus. tchau. Até mais. Tchau, tchau.